Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Estamos juntos iniciando mais uma semana, a última do mês de setembro. E que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre prevenção de acidentes no trânsito. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder responder a nossa pergunta de hoje, interagir também conosco, mandando sua dúvida sobre o tema e muito mais. Fique ligadinho que o assunto do dia só está começando. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e as atividades alusivas a essa ação, elas começaram no último dia 18 e terminam, entre aspas, hoje. Este ano, o tema da campanha educativa é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. O objetivo é alertar a sociedade sobre a prevenção de mortes e acidentes no trânsito aqui no Brasil e propor também atitudes para mudar essa realidade. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o Brasil é o terceiro país com maior número de óbitos no trânsito. China e a Índia, elas lideram esse ranking, enquanto ali os Estados Unidos e a Rússia, eles ficam logo abaixo do Brasil nessa lista. Diferente dos anos anteriores, a gente volta a falar da campanha de conscientização de prevenção a acidentes de trânsito. Diferente dos anos anteriores, o tema ele era trabalhado apenas no mês de setembro. Este ano, a campanha ela deverá se estender por todo o ano de 2017. E para nos ajudar com dicas e orientações também sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Ari Felipe. Ari é chefe da unidade de Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas orientações e dicas o Carlos Augusto Elias, ele que é gerente de Educação no Trânsito da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra uma triste e preocupante realidade. Aqui em Pernambuco, no ano passado, foram registrados 39.300 acidentes e até abril deste ano foram 14.700, isso segundo a Secretaria de Saúde do Estado. E qual o motivo desses números alarmantes? Vamos entender na reportagem de Jedson Pontes. Confira! Por ano, quase 1,5 milhão de pessoas morrem vítimas de acidentes no trânsito em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A imprudência é o motivo mais frequente. Tem muito que não está respeitando a faixa de pedestre, não respeita a sinalização. Por ano, cerca de 1 milhão de pessoas morrem no trânsito. Acha que é imprudência o motivo dessas mortes? Com certeza imprudência. Vê muita imprudência por aí? Demais. O que é que o pessoal mais faz de errado no trânsito? Rapaz, é avançar sinal. Tanto para motociclistas como para motoristas e pedestres, a maior causa é a imprudência. Tanto para o pedestre, que ele não observa como anda na rua, é importantíssimo que ele aprenda a andar, que ele aprenda a visualizar um sinal. Para o motorista, todo cuidado é pouco no dirigir, como para o motociclista. E existe uma imprudência que pouco se fala, que é a imprudência com relação à manutenção dos veículos. Hoje ninguém faz manutenção preventiva. Você faz a manutenção corretiva quando você percebe que um freio acabou, que um pneu alisou e estourou. Ninguém faz a prevenção. Então, essas são as maiores causas de acidente no Brasil, que é a imprudência, a falta de cuidado, tanto ao dirigir quanto ao manter. Os motociclistas lideram as estatísticas. 75% dos acidentes envolvem motos. Um dos principais hoje motivos que gera a aposentadoria é a falta do sapato. Não é obrigado por lei você andar descalço, andar com sandália, né? Você tem que tirar a sandália, na verdade. A obrigação é que você ande ou calçado ou descalço, você não pode andar com sandália. E aí a maioria dos motociclistas andam com sandália e qualquer acidente, por menor que seja, ele vai
em cima logo do pé. E a maioria dos pedidos de indenização hoje são por causa da falta do calçado adequado. Outro número que preocupa bastante é o de pessoas com sequelas por causa dos acidentes. A cada 1 minuto, uma pessoa fica com marcas permanentes, isso segundo o DPVAT. O país chega a gastar cerca de 6 bilhões de reais por ano com indenizações. O pedido de indenizações, ele é muito mais grave do que o pedido da morte. A morte, infelizmente, é um mal terrível, mas ela finda ali com relação à indenização. A perda é irreparável, não é? O seguro não indeniza uma vida. Com relação à indenização por invalidez, não é só a vítima que fica inválida. Geralmente um parente deixa de trabalhar para cuidar dessa vítima, dessa pessoa. E o número de indenizações é muito maior que o número de mortes. Hoje, no Brasil, ainda morrem 120 pessoas por dia. E de acidentes, quase o dobro por dia são acidentados, requerendo indenizações do DPVAT. Então é um número absurdo, né? Então, se você multiplicar isso por 365, você vai ver que tamanho tem essa conta, né? Para evitar acidentes, é preciso ter bastante atenção ao volante. Vale ter um pouco mais de paciência, gentileza e respeitar a sinalização. Atitudes como essas podem salvar a vida de muita gente. O Detran tem se envolvido de uma forma brilhante com relação às campanhas, à prevenção, à educação e à formação. Eu acredito que a gente muda as pessoas pela dor, pelo amor. Pelo amor são aqueles pequenos que estão começando agora, que tem que ser formado da forma correta. E pela dor é uma geração que já aprendeu as coisas de uma forma que não é a adequada hoje. Então é a multa, é a proibição. A gente vê às vezes comportamentos no trânsito que realmente concorrem para um acidente. As pessoas, principalmente quando pegam estradas que não estão acostumadas, usam os veículos devagar, com pouca gente na cidade, e quando vão viajar, principalmente nos fins de semana, eles submetem o carro a um regime diferente, de velocidade, de peso, de lotação, e o carro às vezes não está preparado para isso. Você na cidade não tem condições de avaliar direito o carro, então faça uma revisão, vá num posto, procure um mecânico conhecido, mas não deixe de avaliar seu carro. Observe pneu, observe suspensão, é importantíssimo esse cuidado. Pois bem, temos que aprender o quanto antes, né? Com amor ou com a dor, porque já somos o 3º país no ranking mundial em relação ao número de óbitos no trânsito. Daqui a pouquinho vamos aprender um pouco mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, venha participar aqui conosco, venha construir comigo esta edição do programa. Vamos construir juntos e sabe como você pode participar do programa? Respondendo a nossa enquete. Vamos saber hoje a pergunta que temos a fazer a você. Olha só aqui no nosso telão. A pergunta de hoje é a seguinte. Você que está em casa acredita que a imprudência é a principal causa de acidentes no trânsito? Acredita sim ou não? Liga pra gente, nossa linha interativa é o 3424-1977. 3424-1977, liga pra gente, responde aqui a nossa pergunta de hoje e aproveita também a oportunidade e manda sua dúvida sobre o tema acidentes de trânsito, prevenção desses acidentes, como é que se faz isso? Manda essa pergunta que os nossos convidados daqui a pouquinho, eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Você também pode interagir através da internet. Acesse lá nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet também. Deixa seu depoimento, deixa sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. Sua participação também pode ser efetivada através do nosso WhatsApp. O número muito simples é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos responder essas suas perguntas. E olha só, nas ruas e rodovias, cada condutor e pedestre tem a responsabilidade com a própria vida e também com a vida dos outros. E juntos, todos podem e devem contribuir para a redução de infrações, acidentes e também mortalidades nas estradas e rodovias. Vamos saber um pouco mais sobre o tema? Vamos compreender melhor como é que a gente evita, previne acidentes no trânsito. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Ari Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Walter, tudo bem?
Também queria dar boas-vindas ao Carlos Augusto Elias. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço e sempre que tiver oportunidade a gente vai estar disposto a debater esse tema que é tão importante, tão atual e tão necessário para a sociedade pernambucana e brasileira de modo geral. Os números por si só eles já assustam, né? O número de óbitos, no caso, no mundo todo, por conta do trânsito, chega ali a quase 1 milhão, né, de óbitos. A gente fala também que o Brasil ocupa lá o 3º lugar no ranking, né? Um ranking que muitos países querem e fazem ações para ficarem distantes desse ranking. É preocupante o Brasil hoje ocupar o 3º lugar em relação ao número de óbitos no trânsito? Olha, sem dúvida, e nós ultrapassamos aí Estados Unidos e Rússia há bem pouco tempo, porque ocupávamos a 5ª colocação. Agora é importante ressaltar que esses são números absolutos. Se nós compararmos a população com o número de óbitos, o Brasil é campeão. Isso é muito preocupante, né? Então, na verdade, esse 3º lugar, ele acaba sendo um 1º lugar quando você faz um comparativo proporcional com a população. Então, isso a gente precisa estar atento e disposto a tentar reduzir esses números drásticos. Só complementando o que Carlos Augusto estava colocando, assim, é muito importante observar a taxa, né? Porque a OMS ela mede o número de óbitos por 100 mil habitantes. A taxa do Brasil está em torno de 21, 21,2, lógico, vai variando ano a ano, né? Só para os telespectadores terem um entendimento, para a Organização Mundial da Saúde, qualquer enfermidade, qualquer doença que mate 10 pessoas a cada 100 mil habitantes já é considerada epidemia. Então, no Brasil, a gente tem um dobro de uma epidemia, ou seja, a gente tem 20 mortes a cada 100 mil habitantes. Porque, até Carlos colocou, aqui, por exemplo, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, então, assim, quando você compara a população com o número de acidentes, realmente a OMS ela toma mais por base a taxa do que simplesmente o número absoluto. Né? O país principal, assim, em termos de segurança, de trânsito, é a Suécia, que, por exemplo, o Brasil tem 20,1, 21,1, por exemplo, de taxa. A Suécia tem 2,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, assim, você vê um país mais seguro, né, digamos assim, e um dos mais complicados em relação à segurança, que é o Brasil. Né? E o que é que a gente tem feito para reduzir isso? De que forma a gente chega à redução desses números? Precisamos fazer e desenvolver ações o quanto antes. No caso de Jaboatão dos Guararapes, o município já vem desenvolvendo ações específicas de prevenção a acidentes de trânsito? Olha, Valdisson, eu agradeço até a pergunta, porque ao longo de muitos anos, a educação para o trânsito foi negligenciada, né? Nessa Semana Nacional, nós fizemos várias ações educativas, entre blitz educativas, entre ação nos bares, falando um pouquinho, inclusive desmistificando essa terminologia, acidente de trânsito. Quando nós falamos acidente, de certa forma, nós estamos eximindo os responsáveis, né, do cometimento daquela ocorrência que ocasionou sequelas, mortes e tudo mais. E era impressionante como as pessoas lá no município ficavam surpresas. Poxa, nunca tinha visto. Elas ficavam até abismadas por como estavam sendo paradas, não para serem fiscalizadas, mas para receber um panfleto, para receber um brinde. Então, é um trabalho que ele não pode ser pontual, né? Não é só na Semana Nacional, não é no Maio Amarelo. Esses momentos, eles são para reforçar, mas tem que ser um trabalho permanentemente. Lembrando a todos que o papel do órgão de trânsito é esse mesmo, né? É fazer educação juntamente com a parte de engenharia e fiscalização, porque, infelizmente, como o Carlos Vale falou lá na reportagem, algumas pessoas precisam ser realmente punidas para poder aprender, infelizmente. E no parâmetro do Estado, né? O que é que o Estado ele tem feito através do DETRAN? O DETRAN, como todo órgão de trânsito, né, o Código de Trânsito estabelece que os órgãos de trânsito eles têm que dar prioridade, a sua função é promover a segurança de trânsito. Então, assim, o DETRAN tem, ao longo de vários anos, não só agora, mas assim, desenvolvido políticas de segurança em relação principalmente a registro de veículos, né, e a habilitação de condutores, né? Tem sido sempre melhorado, ampliado esse sistema, o controle, né? Hoje em dia está bem mais moderno, né? Quem vai fazer a prova do DETRAN, ele tem todos, o examinador ele entra no carro com o tablet, existe todo um sistema informatizado que melhora essa questão da avaliação do candidato. Mas o DETRAN também tem fiscalização e tem a área de educação, né, que eu faço parte, tem a escola pública de trânsito, então assim, tem vários projetos voltados tanto para a educação infantil, como para o ensino médio,
para o ensino fundamental. Então, a escola pública ela tem vários projetos que desenvolvem nessa área de educação. Mas, como o Carlos colocou aqui, a questão não é só a educação sozinha, ela não resolve. Né? Então, você tem um conjunto de fatores, né? entre a questão da fiscalização, que tem que estar presente, a engenharia, quando se fala em engenharia de trânsito, é promover ambientes mais seguros, né? Com vias adequadas, sejam acessíveis a todo mundo e que sejam seguros, principalmente para aqueles elementos, aqueles atores que são mais frágeis no trânsito, o pedestre, o ciclista, o idoso, a criança. Então, assim, o ambiente também ele é muito importante, né? Às vezes a gente fala muito em educação, mas a gente precisa até para a promoção da saúde, né? Quando se fala em promoção da saúde, você construir ambientes saudáveis, né? Que favoreçam ao convívio harmônico também é importante. Quando a gente fala, né, nesse ponto, trânsito seguro, o que é que a gente deve levar em consideração? Conservação da via também faz parte desse trânsito seguro, sinalização, quais outros pontos a gente poderia contextualizar para quem está em casa compreender o que é um trânsito seguro? Eu acho que durante muito tempo as pessoas entendiam, e quando falava assim, em vamos melhorar o trânsito, era todo focado na fluidez. E inclusive hoje ainda, né, as pessoas dizem, poxa, o trânsito está ruim. E quando está ruim, isso é sinônimo para muitas pessoas de que está lento, está devagar, não tem vaga para estacionar. Quando, na verdade, melhorias no trânsito é você garantir segurança. A segurança vem antes da fluidez. Se um equipamento de fiscalização eletrônica, por exemplo, está causando um congestionamento, mas ele reduziu as mortes para zero, e é isso que basicamente todos os equipamentos fazem quando são implantados, tudo bem. Temos que cuidar da fluidez, mas depois que a segurança estiver preservada. Aí entra, sim, a conservação das vias, a sinalização. É muito importante você ter um plano orientador de tráfego. As pessoas elas têm que saber onde estão e as placas sinalizarem os destinos que elas pretendem ir, para que as pessoas se movimentem o mínimo possível e, sem dúvida nenhuma, cuidar dos mais frágeis, como a Ari falou, né? A gente tem hoje uma priorização muito forte dos modos motorizados de deslocamento, enquanto as calçadas não estão bem cuidadas, os ciclistas não têm uma infraestrutura adequada, e isso a gente está tentando corrigir. Inclusive, Jaboatão ela vai incluir agora no programa de segurança e educação para o trânsito a implantação de mais corredores exclusivos, seja por ciclovia ou ciclofaixa. A gente falou aqui no começo do programa também, né, trouxe uma afirmação que nas ruas e também nas rodovias, para o condutor e o pedestre, né, todos têm a responsabilidade com a própria vida e também com a vida do outro, né, que está trafegando ali. Como é que a gente explica para quem está em casa? Porque a gente tem acreditado, né, popular, muita gente acredita que eu tenho que cuidar só da minha vida, o outro que cuida da vida dele. No trânsito a gente não pode pensar dessa forma, entre aspas, egoísta. De que forma eu cuido da minha vida no trânsito e da vida do próximo? Como é que eu compreendo essa afirmação? Certo. Você está colocando, queria só complementar o que o Carlos colocou aqui, que o país que tem a melhor segurança de trânsito é a Suécia, né? São os números que dizem, assim, a taxa baixíssima de mortes, tal, de acidentes também, e eles têm uma premissa máxima que é nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, é um programa chamado Visão Zero, então eles partem daí e eles começam a trabalhar toda a questão do ambiente e inclusive essa questão do comportamento também do usuário. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está no nosso espaço privado, né, a gente tem uma conduta, né? E aí a gente tem mais liberdade. Então, mas quando você vai para um espaço que é público, você não está mais só ali. Então você precisa desenvolver comportamentos que sejam benéficos para toda a coletividade. Eu acho que muitas vezes isso, às vezes há uma confusão do próprio cidadão. Ele está dentro de casa, que é um espaço privado, ele entra no carro dele, que é um espaço privado, e ele vai para o espaço público. Então existe aquela confusão, não, mas eu estou no meu carro, sim, mas você está no espaço público. Então você tem que seguir as normas da coletividade. Se você não quer seguir as normas da coletividade, você vai viver num local isolado, numa ilha deserta, lá você faz o que você bem entender, né, se a gente colocar assim. Mas é necessário que nós comecemos a pensar o trânsito, né, como algo que na realidade é coletivo e que todos nós precisamos observar como é que se dá aquele movimento e respeitar as normas coletivas, né? E é muito comum as pessoas, né, atribuírem aos governos a responsabilidade de um trânsito mais seguro, mais fluido, mais harmônico, mas na verdade cada um deve fazer sua parte. E a Suécia, que é a referência que a Ari trouxe aqui, ela de fato mobilizou a sociedade. Os órgãos gestores estão na frente, né, mas associações de moradores, igrejas, imprensa,
todo mundo nessa mesma linha. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, quando a gente tem um esforço da coletividade, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ter mais frutos. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes no trânsito. E a partir deste momento vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz essas informações a partir de agora pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, e para vocês que estão nos acompanhando, hoje a informação está no site Criança Segura, como prevenir acidentes de trânsito. O site coloca algumas dicas de segurança que os pais devem observar para evitar acidentes no trânsito. A primeira delas é jamais sair sem um bebê conforto, mesmo para lugares perto de casa. É importante também verificar se esse assento está com o selo do Inmetro ou certificação americana ou até europeia. Já na rua, os pais devem sempre ser exemplo, não atravessando fora da faixa, respeitando a sinalização. Eles também devem mostrar para as crianças a importância de atravessar a rua olhando para os dois lados. Também é preciso ter cuidado nas entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos, já que não são locais seguros para que as crianças brinquem. Agora a gente volta ao estúdio, a gente vai dar mais dicas lá com o Valdson Balbino de como evitar acidentes no trânsito. Valdson, agora é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e, resumindo, de toda essa notícia que a Tânia trouxe, cabe sim aos pais essa educação para o trânsito também. A gente não pode só transferir responsabilidade para a escola ou para o Detran, quando esse filho for fazer esse exame para ser um motorista habilitado, por exemplo. Só lá é que ele vai ter informações sobre o trânsito. Até lá, ele fica dependendo da escola ou de algumas ações que o Detran e os outros órgãos eles oferecem. Mas não deve ser assim não, pais. Atenção, pai e mãe e responsáveis também que estão acompanhando o nosso programa, os responsáveis por essas crianças. É papel de todos, é dever de todos repassar essas informações. Falando de crianças, a situação fica um pouco mais delicada, A gente falou ali do bebê conforto, cinto de segurança também é muito importante, deve ser levado em consideração, e é muito importante que os pais, eles deem esse primeiro exemplo. Inclusive, Valdson, a ONU elencou os 5 principais riscos de morte no trânsito, e na ordem excesso de velocidade, associação de bebida com direção, o não uso do cinto de segurança, não uso do capacete motociclístico e o não uso de retenção para crianças, E se nós observarmos, esses 5 elementos, eles são completamente comportamentais. Perceba que não é a pessoa que não sabe o que fazer no trânsito ou porque não aprendeu a dirigir direito. Na verdade, pessoas que são muito seguras, se sentem muito seguras, é que cometem as infrações e acabam negligenciando as regras, sendo negligentes no seu comportamento e imprudentes no seu dia a dia. Os pais eles não devem só esperar as ações da Semana Nacional do Trânsito, nem o filho chegar ao momento da autoescola para ser habilitado. Devem, quanto antes, iniciar essa orientação. Quanto o filho tiver ideia, e conseguir formar as ideias ali na cabeça, os pais eles devem se estimular esse tipo de educação para o trânsito. A gente tem que lembrar que os principais responsáveis pela segurança da criança são os pais. Então não há por que transferir para o Estado, por exemplo. Agora, claro, o Estado tem a sua parcela de contribuição de responsabilidade. Eu particularmente lembro que a primeira regra de trânsito que me ensinou foi minha mãe, em relação ao semáforo. Ela dizia assim, olha, o semáforo, se o semáforo ficar verde, está verde para você, você está chegando, você não sabe se vai fechar, se está fechando, então espere até mudança, até você ter a certeza de que realmente iniciou naquele tempo para você. Então, assim, foi algo que me marca até hoje. Então, assim, é muito importante essa educação e principalmente das mães, Hoje em dia se trabalha muito, quando
quando se quer trabalhar com as crianças, a educação materna ela é fundamental. Né? Então, aí, os especialistas em educação falam, se você quer atingir a criança, trabalhe com a mãe que está presente. É claro que o pai também, né? Mas as mães estão muito mais presentes com os filhos. Né? Uhum. Esse exemplo, né, que o Ari trouxe só fixa e reforça, né, essa ideia de que vale muito a pena a gente investir na educação para o trânsito nas crianças. Eles são multiplicadores também da informação. Para ele fixou e fixa até hoje, e ele vai repassar para as outras gerações, né? A prefeitura tem essa ideia também de trabalhar ali nas escolas? Sim, sem dúvida. A impressão que a gente tem nessa vida turbulada e tal, é que com a ausência dos pais na casa, a escola deveria transferir a educação, que é a responsabilidade dos pais. A gente percebe, Valdson, e hoje nós vamos fazer lá em Jaboatão uma ação numa escola em parceria com o transporte escolar. Uhum. E a gente percebe que existem ainda pais que transportam seus filhos de forma completamente insegura, em transporte clandestino. Né? Então, assim, veja a que nível as pessoas mais importantes da vida da gente, que são nossos filhos, sendo transportados em veículos inadequados, muitas vezes sem cinto de segurança, com profissionais que não receberam o devido treinamento e não têm um veículo adaptado para essa condição. Então, a gente percebe que, às vezes, os pais se eximem um pouco dessa responsabilidade que nasce dentro da casa e que de casa é que vai para a rua. A gente percebe que essa falta de educação no trânsito nada mais é do que a representação de uma sociedade. Então, uma sociedade mal educada, ela demonstra isso na rua, quando está no seu carro, na sua motocicleta. Então, agora, óbvio que os órgãos de trânsito têm toda a obrigação do mundo e a Prefeitura de Jaboatão está focada em capacitação, em treinamento. Nós vamos treinar, Valdo, todos os motoristas do transporte complementar de Jaboatão dos Guararapes e os cobradores a partir do mês de outubro. 14 de outubro, né, está sendo feita uma reformulação do transporte complementar e parte dessas crianças são transportadas nesses veículos. Então, a gente tem a consciência que o trabalho de capacitação, de treinamento é importantíssimo nesses profissionais da mobilidade. Quando a gente fala, né, em prevenção de acidentes, a gente lembra, há alguns anos atrás, no caso, o uso do cinto de segurança. Era muito difícil a gente ver as pessoas utilizando esse tipo de equipamento de segurança. Como é que a gente avalia no contexto geral? Que hoje já é mais frequente. Hoje a gente conseguiu fixar, né? Algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar, mas muita gente já fixou. Quem tinha esse comportamento antes, hoje em dia já mudou de comportamento e sabe que ao entrar no veículo, antes de ligar o próprio veículo, tem que colocar esse equipamento de segurança. A gente conseguiu mudar essa cultura de não usar o cinto de segurança. O que é que foi feito para a gente chegar a esse ponto? Na realidade, no Brasil, a gente tem visto, até em alguns momentos, né, a questão quando surgiu o novo Código de Trânsito, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, de 97, 98, as pessoas começaram, não, mudou a lei, vai ter que se adequar e tal. Não havia essa exigência e essa fiscalização tão frequente. Com a questão da lei seca foi também a mesma coisa, né? Surgiu a lei seca, então as pessoas começaram a se preocupar, mas parece que com o passar do tempo vai arrefecendo. Agora, a questão do cinto, ela é também parcial, porque se as pessoas usam muito no banco da frente, mas no banco de trás não. E aí o que a gente percebe? Que as pessoas usam muito pela questão da multa. E não há realmente uma reflexão de que o cinto ele é importante em qualquer local do veículo. Você vê muitas pessoas ainda. É uma questão que eu sempre falo nas palestras, né, nos seminários que a gente tem. Olha, o cinto no banco de trás tem que usar também. Então a gente vê que não houve, talvez houve um processo de condicionamento. Ele foi condicionado, né, ele entra pelo hábito, ele vai colocando, mas ele não tem uma reflexão sobre para que eu estou usando esse equipamento. Isso realmente é importante. Tanto não há que como muitas vezes não é fiscalizado, não é visto no banco de trás, então as pessoas do banco de trás não usam, porque talvez acreditam que não é necessário, só é necessário usar no banco da frente, que está mais visível para o agente autuar. Então, assim, eu questiono muito se houve realmente educação ou se houve simplesmente um condicionamento de comportamento. Eu fui condicionado, né? Assim como eu posso acordar todo dia de manhã e acender a luz do quarto. Aquilo é condicionado, mas eu não estou refletindo sobre aquilo. Então, é necessário que, assim, para que haja mudança de comportamento, que exista um processo educativo, que é um processo de reflexão. Eu acho importante, só para corroborar com o que a Ari falou, que assim, o Código de Trânsito faz 20 anos que determinou a obrigatoriedade para todos os ocupantes. E isso foi, sem dúvida nenhuma, o que impulsionou a essa utilização. Só que, além da utilização, nós temos um outro ponto,
que é a consciência da necessidade. A gente percebe, Valdson, que quando o indivíduo, ele, por exemplo, esquece de usar o cinto, quando ele lembra, e ele se sente aliviado porque ele não passou numa blitz ou não passou por um agente de trânsito. Se nós tivéssemos uma cultura de segurança, na medida que eu lembrei de usar o cinto, meu Deus, ainda bem que eu lembrei e não me envolvi num acidente. Porque o foco é a punição e não a segurança. E esse não uso nos bancos traseiros é justamente porque nos bancos traseiros é mais difícil visualizar. Então, como as pessoas estão preocupadas em serem vistas para não serem multadas, só os ocupantes do banco da frente utilizam. Então, agora, eu acho que aos poucos, talvez não na velocidade que desejamos e que seria necessária, mas aos poucos a gente está melhorando essa consciência. É mais difícil de visualizar, né, quem está sem o cinto atrás, mas as consequências, no caso de envolvimento em um acidente, as consequências são maiores, né? O peso do arremesso da pessoa que está atrás sem o cinto de segurança, ele é arremessado e o corpo dele exerce um peso, acho que 2 ou 3 vezes maior do que o próprio corpo. Há estudos do Sara Kubitschek, que é um hospital especializado em acidentado de trânsito, que várias pessoas que estão sem cinto nos bancos traseiros, quando são projetadas, elas matam quem está na frente com o cinto. Né? Por causa justamente desse peso proporcional, a depender da velocidade, ele pode ser multiplicado várias vezes e acaba machucando quem está na frente. A gente tem um caso assim, recente, né, de um cantor famoso que morreu ele e a namorada, né? Só coloca assim, que ele estava no banco de trás sem cinto, dormindo. O pessoal que estava no banco da frente se salvou, né? Ele estava usando cinto e assim, parece que aquilo acontece, parece que não faz sentido para a gente, mas é um exemplo prático do que acontece realmente com a pessoa que não está usando o cinto no banco de trás, né? Então, é importante que essa informação seja difundida e que as pessoas comecem a refletir. A gente tem uma geração nova que está surgindo, que está mais ligada na questão da internet, da informação, né? Mas a gente precisa transformar essa informação em conhecimento, em educação e em comportamento, né? Só para complementar, Valdson, a partir de 2014, todos os veículos no Brasil estão vindo de fábrica com airbag. Mas é muito importante que o telespectador ele entenda que o airbag ele não substitui o cinto de segurança. Ele é um complemento. Acreditar que o airbag vai lhe salvar sem utilizar o cinto é um grande engano. Pelo contrário, pode matar. Se você estiver usando o cinto, não estiver usando o cinto, confiando no airbag, existem estudos que mostram que assim, o choque contra o airbag, o airbag ele vai complementar o cinto, né, e não substituir. Pode chegar a caso de morte, né? Ok, temos algumas dicas, separamos algumas dicas importantes para prevenir acidentes de trânsito e a gente vai mostrar aqui alguns desses tópicos e com a ajuda dos convidados vamos compreender um pouco mais como é que a gente coloca o que está sendo descrito aqui na prática para evitar acidentes no trânsito. Olha só, é muito importante que você que está em casa esteja atento, nunca desvie a atenção do que está acontecendo em volta, né, e observe os sinais do condutor da frente. Como é que a gente coloca isso aqui em prática, né? É fácil a gente falar que é preciso você ficar atento, observar todo, né, o entorno daquela situação que você está no trânsito, observar também os sinais do condutor da frente. Cada sinal significa alguma coisa, né? Ele pode representar que tem um buraco ali na via, que vai precisar fazer uma ultrapassagem, vai precisar parar ali emergencialmente. Como é que a gente coloca isso aqui em prática? Como é que a gente compreende isso? Explica melhor para quem está em casa. Na medida em que as pessoas vão se habituando a dirigir, Valdson, elas vão fazendo já os movimentos automaticamente. Né? Quando a pessoa acabou de aprender, ela passa a marcha ouvindo o barulho do motor, ela fica mais atenta. Na medida que a gente vai ganhando confiança, a gente vai deixando de lado e vai fazendo as coisas de forma automática. Esse é o grande problema. Quando nós entramos num carro, ou numa motocicleta, nós precisamos imaginar que é como se nosso corpo tomasse a forma daquele veículo. Nós aumentamos nosso tamanho e aumentamos nossa velocidade. Então a gente precisa ter essa consciência e ficar atento, porque muitas vezes o acidente ele é evitado mesmo se eu não for o causador. Né? O potencial causador. É possível é por isso que aquela máxima de direção defensiva, dirigir por você e pelos outros, é tão importante. Estar atento aos outros, manter distância de segurança é fundamental para que você possa fazer uma viagem tranquila.
Respeitando também o limite de velocidade, também entra nesse contexto. Né? Sem Essa dúvida. questão da atenção, só complementando o que Carlos Augusto colocou, é essencial, não só para quem está dirigindo, para quem está andando de bicicleta, sendo pedestre, motociclista, tudo que tirar a atenção, seja ela bebida, sono, estresse, né, cansaço, uso de celular, tudo que tira a atenção no trânsito é potencial gerador de risco para acidente, né? Então, assim, ato de transitar tem que ser feito com atenção, independente se você é pedestre, né? Até para você poder perceber rapidamente e poder tomar as medidas necessárias a tempo de evitar o acidente. Nós temos que criar um ritual de vou dirigir, então meu foco agora é a direção. Então, na medida em que eu tenho essa consciência de que esse gesto de dirigir, ele é extremamente necessário para a segurança, a gente deixa de lado um pouquinho. Então, não custa nada deixar o telefone no silencioso. A gente viveu tanto tempo sem celular, não é possível que num percurso de 20, 30 minutos ou até de 1 hora, a gente precise estar conferindo o celular o tempo todo. Ok, vamos agora a outro ponto. Temos aqui outra dica para você que quer evitar acidentes no trânsito. Procure ver além do veículo da frente para identificar situações que podem obrigá-lo a manobras bruscas, né? Muito importante também e complementa, né, a dica anterior. Você observar além do veículo da frente para identificar situações que podem obrigá-lo a manobras bruscas. Olhar não só o veículo da frente, como além e também olhar frequentemente os retrovisores. O condutor ele precisa estar atento a tudo isso para que possa manter distâncias seguras. O condutor preventivo é aquele que está atento aos sinais e ele antevê uma possível situação de conflito. Então é possível você olhar no retrovisor e perceber que o motociclista ele vai andar entre o seu e outro carro. Então nessa hora você reduz um pouco a velocidade, se distancia um pouco para que aquele espaço fique maior. Então todas essas dicas elas são importantes para que a gente tenha uma atenção sempre frequente. Ok, vamos agora a outro ponto. Olha só, mantenha a distância. Hoje isto resulta em multa, né, se não for observado, e se você não estiver longe o suficiente, irá bater no veículo da frente. A questão da distância de segurança, né, ela é obrigatória, né, para todos os veículos, né? E existe também um artigo que fala sobre a distância que deve ser mantida em relação ao ciclista. Mas é justamente isso, porque quando você não... Todos nós temos o que é chamado, na questão de segurança, de tempo de reação. O nosso cérebro ele demora alguns segundos, milésimos de segundo para poder perceber o que está acontecendo, processar aquela informação e você ter a reação necessária para evitar aquilo ali. Então, se você não está muito junto, muito próximo ao veículo da frente, esse tempo vai ser consumido, você não vai ter tempo para espaço necessário para tomar a medida adequada, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema em debate. Você que está em casa, tem dúvidas? Manda pra gente sua pergunta no 3424-1977, é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveite a oportunidade, participe. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje, Dia Nacional do Trânsito, estamos falando sobre prevenção de acidentes no trânsito. Vamos trazer muitas outras dicas para te ajudar a que você dirija aí com segurança e promova também um trânsito mais seguro. Cabe também a nós a promoção desse trânsito seguro. Vamos conferir aqui alguns pontos importantes e com a ajuda dos convidados estamos compreendendo melhor como é que a gente coloca isso em prática. Olha só o que diz essa outra informação. Não fique indeciso quanto ao percurso, entradas ou saídas que você irá usar. Planeje antes o seu trajeto para não confundir o condutor que vem atrás. Isso aqui é importante e interessante. Às vezes tem uns GPS que auxiliam nesse processo todo, mas dá uma pesquisada antes de sair de casa, já sabe onde quer chegar, então faça essa pesquisa que vai ajudar e muito, né? O ideal é que as pessoas elas se programem antes, né, de fazer o trajeto, justamente pelo conhecimento que elas adquiriram ao longo da sua rotina diária de circulação. E a dica ela
visa, inclusive, para que quando você está em dúvida, será que eu pego aqui a Rui Barbosa ou eu sigo em frente, então não ligo a seta, e isso acaba confundindo as outras pessoas. Não apenas condutores que vêm logo atrás, mas também um ciclista que porventura queira seguir em frente e aí de repente você toma a decisão de entrar à direita. Olha aí o perigo que acontece. Uma simples dúvida ali no trajeto pode causar um acidente e às vezes um acidente até é muito grave, né? Até a questão também assim de... O fulano sabe que vai entrar à esquerda daqui a 2 esquinas, ele vem na faixa da direita, aí de repente ele dá uma cortada para a esquerda e aí começam os conflitos no trânsito, né? Porque ele tem que estar na faixa da esquerda, né? Se ele vai. Então tem essa questão do egoísmo, às vezes o cara, não, aqui estava congestionado, vou pegar pela direita, mas tem essa questão do planejamento. Nós brasileiros não somos, nosso forte não é muito planejamento, então mas é necessário. Né? Nosso forte não é muito planejamento e também ainda tem esse hábito, essa resistência a respeitar as leis. Isso. Leis de trânsito também entram nesse contexto. Por isso que a gente vê cada vez mais o número de infrações e o número de acidentes aumentando aqui no nosso país. Todas as vezes, Valdo, que a gente pergunta assim, olha só, o camarada parou na frente de uma padaria para comprar pão. Fechou uma faixa inteira, tá todo mundo vindo atrás tendo que desviar. É ou não é um absurdo? É unânime, todas as pessoas acham um absurdo. Mas quando somos nós, mas só foi 2 minutinhos, é bem rapidinho. Então, é interessantíssimo como a gente não tem um comportamento empático, né? De entender o outro, de se colocar no lugar. E a gente acha que quando a gente faz, está tudo bem, é rapidinho, só é um absurdo quando é os outros. Então, a gente precisa realmente repensar. Eu não tenho dúvida, se cada um fizesse somente a sua parte, a gente já teria um trânsito muito mais humanizado. E essa questão do não respeito, né, às leis de trânsito é algo que vem lá na nossa base, né, Ari? Isso, a gente tinha comentado que em off, né, que tem um antropólogo, o historiador, né, chamado Roberto da Mata, e ele fala que assim, o brasileiro ele é resistente à norma, né, ele não quer obedecer, ele quer que o outro obedeça, mas ele mesmo não. Não, porque, como o Carlos Augusto disse, é rapidinho, sou eu, então eu vou procurar ver se eu consigo driblar a norma. Então a gente, como sociedade, agora falando como um todo, nós precisamos repensar esse nosso comportamento, que é um comportamento social. Pode ser que esteja também presente em outras sociedades e outros países. Mas as sociedades que conseguiram evoluir na questão de segurança de trânsito foram aquelas que repensaram, não, nós temos que pensar sempre no coletivo, nós temos que trabalhar, nosso comportamento tem que ser para beneficiar a coletividade e não só me beneficiar particularmente. Ótima reflexão, vamos agora a outra dica, outro tópico para a gente falar sobre o trânsito seguro. É importante que você informe, né, através de sinalização correta e dentro do tempo necessário o que você pretende fazer. Isso aqui é muito importante e às vezes é difícil. Né? O Código de Trânsito, inclusive, ele diz que você sinalize todas as suas intenções. E às vezes há um engano, por exemplo, imagine que entrar à direita é sentido obrigatório. O condutor ele não pode pegar a esquerda nem pegar a direita. Então, passa-se a falsa impressão que ele não deveria sinalizar, né? Mas ele tem sim que sinalizar. Não apenas porque o código determina, mas porque outros elementos do trânsito nem sempre estão atentos ou conhecem que ali é obrigatório entrar à direita. Então, um pedestre, por exemplo, pode achar que ele vai seguir em frente, mesmo que a sinalização proíba, porque o pedestre nem sempre está atento à sinalização dos veículos. Então, sinalize todas as intenções, essa é a dica que a gente dá sempre. Existe uma questão que assim, meio surreal, assim, complicado da gente. Essa questão de sinalizar é obrigatório. Tem que, a gente que dirige, quem conduz, se percebe muito disso. Você está conduzindo o veículo e você tem que ficar tentando adivinhar o que os outros veículos vão fazer, porque as pessoas não sinalizam, né? Mas existe outra prática também que é muito ruim, que é quando a pessoa faz a sinalização, o outro não deixa passar. Então muita gente não sinaliza também, porque se eu sinalizar aqui, a pessoa não vai me deixar entrar. Então assim, é uma questão que a gente precisa refletir, né? Não é possível, a gente precisa evoluir nesse aspecto, né? E aí entra na questão do egoísmo. O outro sinalizou, não, ele vai entrar, mas se eu acelerar, eu tranco e ele não entra, e a pessoa fica lá sem poder acessar o imóvel, sem poder fazer a conversão, porque os outros condutores não estão deixando. Então a gente precisa realmente mudar esse comportamento. Bom, e eu queria, inclusive, dar uma dica para os nossos ciclistas, né? Porque a gente está falando de sinalização, com foco no condutor, mas o ciclista, quando ele está transitando, por mais que isso não esteja no Código de Trânsito, mas já virou senso comum, existem basicamente 4 gestos que o ciclista pode fazer, né? O primeiro,
que vai precisar reduzir a velocidade. Então ele está aqui pedalando, então ele faz esse gesto aqui, ó, para mostrar que ele vai reduzir a velocidade. Ele, se for seguir em frente, né, tiver um cruzamento, for seguir em frente, ele faz esse gesto aqui, que vai seguir em frente, e ele faz o gesto com os braços, que vai entrar à direita ou à esquerda, né? Esse gesto e esse gesto aqui que vai entrar. Então é muito importante que o ciclista que esteja nos assistindo sempre lembre que em todos os cruzamentos, quando ele sinaliza, ele facilita para o condutor perceber a movimentação que ele vai ter. Ok. Ótimas dicas. Vamos agora a um próximo ponto. Outra informação para que você promova um trânsito seguro. Se você vai parar o seu veículo, pare aos poucos, né? Alguns condutores, eles só lembram de frear ali após o cruzamento onde deveriam entrar. Isso aqui é muito comum a gente ver no dia a dia, né? Na região metropolitana aqui do Recife. As pessoas param bruscamente e às vezes não dá tempo de ter uma reação. E às vezes se você estiver indo na frente e atrás tem um veículo de grande porte, como um caminhão, uma carreta que tem um peso que ele não consegue frear, é a questão física, né? Ele vai colidir atrás. E é importante, Valdo, que todo mundo esteja muito atento, porque às vezes você está procurando um endereço, por exemplo, passa do endereço. E aí é muito comum que as pessoas utilizem a marcha ré para voltar para o endereço e o código proíbe esse movimento. A utilização da marcha ré é só para fazer manobras, para você mudar a direção do veículo. Você nunca deve, por mais curto que seja o percurso, engatar a marcha ré para voltar para um ponto que você passou. Outro ponto, outra informação para você que está em casa, olha só, use ali o princípio, né, da cortesia e favoreça a ultrapassagem dos apressadinhos, mantendo sempre as distâncias recomendadas para a sua segurança. O princípio da cortesia, né, favoreça ali a ultrapassagem dos apressadinhos. Você vai ficar longe de perigo. Não, a cortesia ela é fundamental, né, no trânsito, porque entra num aspecto que é essencial, que é o convívio social. Então, para você promover um bom convívio social, harmônico no trânsito, tem que estar, a cortesia ela tem que ser... a gente vê isso também muito, às vezes você está num cruzamento, numa rua que está acessando a outra mais movimentada e o pessoal não está deixando entrar um determinado veículo. Você parou, fez o sinal, a pessoa já lhe agradece, já muda o ânimo da pessoa, porque assim, todos nós, no momento você está cedendo a vez, em outro momento você vai precisar. Então, é esse movimento que a gente precisa estar sempre estimulando gentileza gera gentileza, né? Uma gentileza que a gente pode exercitar com muita facilidade é parar antes da faixa para um pedestre atravessar. E é muito comum, Valdo, a gente perceber que, às vezes que o motorista faz isso, alguns pedestres sequer olham para agradecer. E o condutor se chateia com isso. Claro que era importante que todos pudessem agradecer, até para estimular que aquela pessoa volte a fazer aquele comportamento. Mas quem faz esse gesto não tem que estar esperando um agradecimento. Ele tem que fazer em nome do bem comum. O cidadão, ele faz e age em favor do bem comum, independente se aquilo vai lhe causar algum tipo de benefício ou de agradecimento. E a questão da cortesia, ela vem muito também pela comunicação. As pessoas se sintam muito isoladas, cada um no seu carro, cada um no seu espaço. É verdade. É interessante você observar, quando você quer entrar num local que você baixa o vidro, você fala com a pessoa, olha, posso entrar. E aí é mais fácil você conseguir com que aquela pessoa ceda a vez para você. Né? Então, assim, a cortesia ela vem também pela comunicação. Quando as pessoas não se comunicam, fica muito mais difícil. Né? Ok. Próximo tópico, vamos aqui a outra dica. Dica importante para você que está em casa. Evite as ultrapassagens perigosas em locais de pouca visibilidade, né? Nas curvas e também em locais proibidos por sinalização. Essa dica é extremamente importante, inclusive porque nós temos aí números alarmantes de mortes por colisões frontais. Né? A colisão frontal é aquela colisão que a imagem aí do cenário está mostrando, né? Acho que aí é na traseira, né? Não, é frente com frente, Colisão frontal. Colisão frontal. Isso. E qual o problema da colisão frontal? Colisão frontal, as velocidades, elas se somam. Se cada veículo aí tivesse a 60 km por hora, por exemplo, o impacto ocasionado por essa colisão seria o equivalente a 120 km contra um muro de concreto. Então, é quase que fatal as colisões frontais ao longo dos dados que a gente acompanha no Brasil. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que quando a sinalização proíbe a ultrapassagem é porque aquele local
não tem a condição necessária para se fazer uma ultrapassagem com segurança. Vamos aqui a outra tela, outro tópico, certifique-se, né, de que o ciclista ele viu, né, e entendeu sua sinalização, mantém a distância e também o cuidado ao efetuar ali manobras e abrir também a porta do veículo. Né? Muita gente tem essa mania de abrir a porta sem olhar se vem alguma moto, algum ciclista ou algum pedestre também. É muito comum a gente ver essa cena, né? A pessoa abriu e o ciclista ou o pedestre toma ali um susto. Mas foi o que a gente falou, né? Às vezes é falta de conhecimento, mas muito também da automação, né? Então o motorista ele vai, abre e desce como se fosse algo normal, sem perceber, até um risco para ele, né? Porque se vier um motociclista, se vier um veículo de grande porte, pode ser prejudicial até para ele mesmo. Né? Uhum. Inclusive, Valdson, o próprio código ele expressa, né, que antes de abrir a porta, o condutor tem que certificar que isso não vai constituir perigo para o trânsito, e é muito importante que os condutores saibam que é proibido ultrapassar ou passar um ciclista em alta velocidade, deve-se reduzir a velocidade e sempre a no mínimo 1,5 m de distância, mostrando uma prudência especial. Vamos falar agora da faixa de pedestre, né, dos pedestres, também de quem utiliza essa faixa. Os ciclistas podem ou não podem utilizar a faixa de pedestre? A gente sabe que a faixa de pedestre ela traz segurança, sobretudo a quem caminha pelas ruas do nosso país, e é essencial que cada um faça a sua parte, utilize este dispositivo de maneira correta. Condutores devem ficar atentos e dar preferência aos pedestres e também aos ciclistas. E os ciclistas que quiserem atravessar ali na faixa, como é que eles devem se comportar? Eles podem também atravessar ali na faixa de segurança ou é só o pedestre? É só o pedestre, né? O ciclista ele pode desde que ele esteja desmontado, né? Até o próprio código estabelece isso. Em relação à faixa, a gente tem tido alguns avanços no Brasil. Né? Algumas cidades têm conseguido, por exemplo, Brasília, né, tem conseguido o respeito à faixa. Aqui em Pernambuco mesmo, Petrolina é um caso, João Pessoa, né, na Paraíba, Grande também já estive. Campina Grande, Natal, né, assim. Recife a gente precisa realmente evoluir bastante nesse aspecto. Então, quando a gente fala de segurança, não, a Suécia é realmente um referencial, mas a gente tem conseguido avanços em alguns locais no Brasil, por que em outros não? Então, tem a ver muito com o engajamento da sociedade. A sociedade, o poder público fazer a sua parte, mas a sociedade também comprar essa ideia, né? Que é importante. E o que é que esse pedestre faz, né? Para avisar ali que quer atravessar naquela faixa? Ele coloca o pé na faixa de segurança para o motorista saber, ou ele faz algum gesto, né, que pode facilitar essa comunicação? O ciclista, quando se aproxima da faixa, basta ele estender a mão para indicar a sua vontade de fazer a travessia, e aí o condutor que é consciente, né, e que teve o mínimo, talvez, de educação, ele vai entender que, de forma segura, sempre olhando nos retrovisores para que não aconteça um acidente na traseira do veículo, possa garantir essa passagem. Eu, inclusive, Valdson, a gente já apresentou um estudo lá para o secretário Éden Vespasiano, e que já foi autorizado pelo prefeito Anderson Ferreira. Nós vamos fazer uma campanha jaboatonense de coração, respeita a faixa de pedestre. E entre várias ações nós queremos mandar uma cartinha parabenizando todo condutor que parou antes da faixa, sem a necessidade da existência do semáforo ou da ordem do agente de trânsito. Nós vamos deixar os agentes de trânsito atentos para que todo condutor que faça isso possa receber uma cartinha. E a gente acredita que todo condutor que fizer esse gesto, receber uma carta de agradecimento pelo seu comportamento, né, pelo seu comportamento cidadão, ele volte a fazer, e quem sabe a gente não consiga, e esse é o nosso objetivo lá em Jaboatão, de tornar Jaboatão uma dessas referências. Nós queremos que cidades que foram lembradas agora há pouco, Jaboatão esteja incluída nelas. Que ótima iniciativa, né? Você como representante do DETRAN, né, da Escola de Trânsito, Escola Pública de Trânsito, reconhecer que o condutor está correto, está agindo de maneira correta, está sendo humano naquele processo todo, acho que faz muita diferença. Em relação ao Recife, eu acho que alguns devem até concordar. Sempre a gente ouve isso, né? Que a única faixa de pedestre que é respeitada no Recife é aquela do Plaza, né? Que tem ali. Tem uma questão técnica também. Então, assim, ali é uma área de baixa velocidade. Então, assim, é necessário que a engenharia também repense alguns aspectos, né, nas nossas cidades, não só no Recife, mas no Brasil todo. Foi o que aconteceu em Brasília. Brasília foi toda reformulada, as faixas, houve uma fiscalização bem assintosa, né, ali bem frequente,
E as pessoas foram aos poucos mudando e percebendo, e a sociedade também se engajou, porque Brasília tinha índices alarmantes de mortes, principalmente por atropelamento, mas foi mudado. Então, assim, é necessário também observar essa questão técnica, né? Acho que a engenharia precisa entrar aí, e a parte comportamental tem que ser estimulada com campanhas aí que incentivem principalmente o lado mais forte a repensar isso, né? Que é, no caso, são os condutores, né, de veículos motorizados. Porque o pedestre realmente ele é o ente mais frágil. Se bem que em determinados países da Europa, os países mais desenvolvidos, se você atravessar fora da faixa, você é multado como pedestre. Então existe multa para pedestre. Só que no Brasil a gente precisa evoluir muito até chegar nesse ponto em que o desobedecimento da norma ele é punido, né? Principalmente para pedestre, né? É bom que a gente entenda, né, que todos somos pedestres. A partir do momento que eu deixo meu carro, eu estaciono, né, deixo o carro lá e vou trafegar pela região metropolitana, a partir daquele momento sou um pedestre. Então, sem dúvida. Eu vou querer respeito. Nós precisamos entender que o trânsito ele é formado por pessoas. E as pessoas, em determinados momentos, ocupam papéis distintos. Na medida que você está dirigindo, você está no papel do condutor, se está no ônibus, está no papel do passageiro, se está pedalando. E durante um dia, nós podemos, inclusive, mudar de papéis. Quando viemos aqui para a TV, a gente veio de carro na condição de condutor. Na medida que a gente estaciona e vem até o estúdio, nós passamos a condição de pedestre. E a gente precisa, né, inclusive, pedir para as pessoas para que, quando elas são oprimidas como pedestres, elas não se tornem opressoras como condutores. Né? Porque é engraçado, porque é inadmissível, Valdson, meio-dia, sol quente, uma senhora com 2 meninos tenha que parar para o senhor supremo do carro passar, para só depois ela atravessar. É inadmissível um pedestre ter que correr, né? Porque o senhor supremo do automóvel está vindo ali. Então as pessoas têm que correr para atravessar, porque o condutor não pode reduzir a velocidade. Então isso é a gente que faz, não é cobrando do poder público, é a gente se colocando no lugar do outro. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção, que tal, né, começar já a semana com uma oportunidade de trabalho, conseguindo uma vaga de emprego. Olha só, a primeira aqui que aparece... Primeira oportunidade, no caso, são 2 vagas para manobrista, 2 oportunidades para manobrista. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida. O salário é de R$ 1.018. São 2 vagas para manobrista. Vamos conferir mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para vendedor interno. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.025. São 2 vagas para vendedor interno. Vamos agora a mais oportunidades. Agora tem 10 vagas para atendente de farmácia. Ensino médio completo é a exigência, experiência também não exigida. R$ 1.060 é o salário. Lembrando que essas 10 vagas elas são exclusivas para a pessoa com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado lá na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue falando um pouco mais sobre a prevenção de acidentes no trânsito. Muita gente ligou para a gente, interagindo, né, deixando sua opinião, participando, deixando perguntas. E a gente vai ler alguns depoimentos dos nossos telespectadores. O primeiro que ligou para a gente foi o Edson Ribeiro, ele que é de Abreu e Lima. Ele diz o seguinte: observo muita imprudência dos motoristas.
Muitos deles, né, não ligam a seta. Essa é a grande imprudência que ele vê, né, no dia a dia do trânsito. É o depoimento do nosso telespectador. Vou pedir para a produção botar mais uma vez o nome do telespectador, o Edson Ribeiro de Abreu Lima. É muito comum ver isso, né? As pessoas não ligam a seta para sinalizar que vão fazer uma determinada manobra. A obrigatoriedade de sinalizar, ela vai desde fazer uma conversão, passando pelo retorno e até mesmo a mudança de uma faixa. Você vem numa via larga como uma Agamenon Magalhães, por exemplo, e você vai mudar da segunda para a terceira faixa, existe a obrigatoriedade de você fazer essa indicação, para que quem vem atrás possa entender os movimentos. A gente tinha falado isso antes, né? Sinalizar todas as intenções é obrigatório. Eu acho que as pessoas também se preocupam muito, quando estão na autoescola, em se preparar para passar na prova do Detran. Mas elas talvez não se preocupem tanto em como é que é o comportamento delas no dia a dia, né? Então, assim, terminam relaxando, Não é falta de conhecimento, a gente sabe que a seta está lá, o código, a pessoa estudou a legislação e tem a obrigação de utilizar a seta, né? Ok, vamos a outra participação. Agora o Marcos Renato, de Casa Amarela, ele também ligou para a gente, diz o seguinte: trabalho no Pina e observo que durante a madrugada há muita imprudência no trânsito. Muitos motoristas misturam álcool e direção. De madrugada, né, um carro, ele fala que passou em alta velocidade, bateu em uma placa, deu ré e simplesmente foi embora. É necessário ter mais fiscalização também durante esse período. Principalmente, ele fala, na rua Nogueira de Souza, com a Antônio de Góes e também a Herculano Bandeira. Ele disse que também sugere que tenham mais campanhas sobre essa questão do trânsito durante a madrugada. O motorista que não tivesse nenhuma infração ali durante um ano, ele teria algum tipo de abatimento nas taxas do Detran. É uma opinião dele também sobre essa questão de incentivar essas boas práticas ali no trânsito. Como é que a gente observa, né, essa reflexão do nosso telespectador? Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que o álcool hoje, ele é presença marcante nas mortes no trânsito, né? De 60% a 70% das vítimas fatais, algum dos elementos tinha alcoolemia positiva envolvida, né? E a gente percebe, Valdson, que nós temos um grande mal, não apenas os consumidores, mas as pessoas que acabam avisando blitzes, né, como se estivessem ajudando pessoas de bem. Todas as vezes que alguém avisa sobre uma blitz de trânsito, ela está favorecendo não só motoristas embriagados, mas também sequestros relâmpagos, assaltantes, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando que quem avisa blitz são mau caráteres. Eu diria que pode ser que uma parte sim, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem a consciência de que problemão elas estão, na verdade, contribuindo. Então, é até uma oportunidade que a Rede Brasil nos dá de esclarecer. Não avise blitz de trânsito, porque você, seus amigos ou alguém da sua família é que pode se prejudicar lá na frente. Isso. Se a gente fizer uma análise social, é interessante observar isso, né? Que assim, a gente vê também nas estradas, né? Quando alguém passa por uma blitz e vê um carro circulando no sentido contrário, faz sinal de luz avisando que tem uma blitz ali. É meio aquela questão, olha, eu passei por ali, aquela questão da sociedade que é resistente à norma. Olha, cuidado que tem alguém ali querendo obrigar você a se comportar corretamente. Aí eu sou teu amigo, faço parte dessa sociedade, estou te ajudando a driblar aquilo ali. Então, assim, a pessoa se sente bem, o outro que recebe a mensagem se sente bem, a gente tem que parar para refletir e ver que isso é um comportamento inadequado, que isso vai levar, como o Carlão estava colocando, você pode estar avisando a um meliante, né, uma pessoa, um criminoso que está sequestrando uma pessoa, né? E se fosse um parente seu, você faria de tudo para não avisar, para fazer com que a pessoa passasse pela blitz. Desses pontos específicos, né, que ele relatou, são pontos ali na zona sul da capital pernambucana, onde ele vê que durante a madrugada muitos condutores eles passam em alta velocidade e cometem várias infrações. Ele falou da rua Nogueira de Souza, com a Antônio de Góes, também na Herculano Bandeira. Tem como manter uma fiscalização também no período da madrugada para evitar esse tipo de infração ou é quase impossível? Não, tem sim, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí um momento em que há liminares aqui em Recife de proibição dos equipamentos de fiscalização eletrônica, né? Eu, na época, era da CTTU e as lombadas que foram implantadas ali por volta de 2006, 2007, elas funcionavam 24 horas.
e, por força de uma liminar, elas passaram a ser desligadas às 10. E é justamente a partir das 10 horas, especialmente sextas e sábados, né, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, que grande parte dos acidentes com excesso de velocidade acontecem, né? Então, seria possível, a presença humana nem sempre vai estar presente na madrugada, mas se a gente tivesse os equipamentos de fiscalização eletrônica, ajudariam e muito. E aí alguém pode dizer, não, mas tem a questão da violência urbana. Eu acho que é muito mais seguro para todo mundo instalar, colocar uma viatura da polícia em cada local que tem fiscalização eletrônica, porque você garante a segurança do cidadão, do ponto de vista da segurança pública, e a segurança viária do ponto de vista da velocidade. Melhor do que desligá-las. Na realidade, sempre se fala muito aumentar a fiscalização. Não se pode colocar um fiscal em cada rua, né? Então, assim, a gente precisa, aí onde entra a mudança, né, da sociedade. A fiscalização é para aqueles poucos que transgridem a lei, né? Então, o normal na sociedade, né, bem desenvolvida é que a grande maioria obedeça às normas, né? E a gente quer que, não, mais fiscalização. Resolve por outro tempo. E o custo, tem um custo também nisso, né? E essa campanha? É possível, é viável, né? O motorista ali que não tenha nenhuma infração de trânsito durante um ano, ele ser recompensado, ter um abatimento ali no pagamento das taxas do Detran? Isso é mais complexo porque envolve o que chama de renúncia de receita, né? Aí passa por uma questão de legislação, né? Porque tem que passar pela Assembleia Legislativa. Às vezes o governo, por exemplo, o governo federal tem alguma renúncia, faz a redução, por exemplo, de IPI, de algumas taxas, mas é um processo muito mais burocrático, né? Teria que haver um estudo. Toda ideia eu acho que é válida, né? Mas precisa ser analisado se ela é viável, ou se é viável a sua implantação, né? Se ele quer uma recompensa, ele pode passar nos próximos dias na cidade do Jaboatão dos Guararapes, parar na faixa de pedestre, para o pedestre passar, ele vai receber um incentivo, né? Um reconhecimento daquela boa ação. Exatamente. A ideia é essa, é fazer com que as pessoas sejam parabenizadas, porque por mais que seja nossa obrigação, Valdson, a gente precisa ter reforços positivos. Os órgãos de trânsito são sempre tão repressivos que as pessoas elas precisam entender que, apesar da repressão, da fiscalização, é papel dos órgãos de trânsito, né, fazer educação, contribuir com a cidadania, e a Prefeitura de Jaboatão está focada nisso, né? Nunca, se isso aí é dito por quem tem visto o trabalho que está acontecendo lá, nunca se focou tanto em educação no trânsito na cidade de Jaboatão como agora. Ok, temos agora a participação do Luciano, ele que mora no Janga, em Paulista. Ele disse que é agente da CTTU e gostaria que o nosso convidado ele explicasse, né, a diferença entre parar e estacionar. É a dúvida do nosso telespectador, que é agente da CTTU. É bem simples, né, Carlos? O parar é o tempo necessário que você tem para embarcar ou desembarcar alguém do veículo. Excedeu isso aí é estacionamento. Né? As pessoas não têm... Há a falsa impressão de que eu só estacionaria se eu saísse do veículo, desligasse o veículo. Então, as pessoas acreditam que, já que eu estou dentro do carro, o carro está ligado, normalmente as pessoas ligam o alerta, né? Que o alerta, a gente brinca dizendo que deixa o carro invisível. Tudo quando você quer fazer uma coisa errada, você liga o alerta. É o salvo-conduto. Né? É o salvo-conduto. Eu posso fazer qualquer coisa. Liguei o alerta, faço qualquer coisa. Mas, na verdade, na medida que você está dentro do carro, mesmo que ele esteja ligado, você já está estacionado. A parada é só o tempo necessário. Você parou, a pessoa desembarcou ou alguém embarcou e você seguiu. Se você passar um tempo parado que seja superior à necessidade de pessoas entrarem ou saírem do veículo, já é considerado estacionamento. Se for tirar alguma caixa da mala do carro, a pessoa que vai descer... Aí vai bom senso também do agente? Como é que a gente compreende? Na verdade, quando você tira uma carga, isso é chamado operação de carga e descarga, que é considerado estacionamento. No aeroporto a gente tem alguns, né, uma certa tolerância, porque ali é o natural a pessoa parar, desembarcar e ter uma mala, né? Vai viajar, tem uma mala, né? Não sair rapidamente, tem uma questão de bom senso também. Então, normalmente o órgão de trânsito ele estabelece, né? Parada máxima 5 minutos, aí ele coloca lá um estabelecimento, uma norma para poder dar mais tempo da pessoa. Agora, tem a questão também, não existe um tempo específico, né, de parada, porque se você está desembarcando um deficiente, se você está desembarcando um idoso, aí são tempos diferentes, né? Exatamente. E quando a quantidade de pessoas também, né? Isso. Se é um ônibus está desembarcando 20 pessoas, é um tempo superior a uma única pessoa, por exemplo. Temos aqui uma participação agora da Cristiane Oliveira, de Tegipió.
ela diz o seguinte, que vê várias coisas que contribuem para as mortes no trânsito. Não é falta de informação, ela diz, pois existem muitas informações. Na minha opinião, mistura ali impunidade e também hipocrisia, né? Pois tem muita propaganda. Se beber, não dirija. Logo em seguida, o governo permite incentivos através de propagandas de cervejas, com os jovens ali bebendo e felizes. Agora também alguns idosos entram nessas campanhas. Ela diz que pelo andar na carruagem só faltam colocar crianças nesse contexto, né? Como é que funciona a lei de trânsito e como é que vocês analisam essa reflexão que ela fez aqui para a gente? Eu concordo totalmente com ela, sem dúvida nenhuma. São questões comportamentais, né? A gente precisa ter a clareza de que é o meu ato, é a minha atitude que pode fazer a diferença no trânsito. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o que ela disse. É o que ela colocou, a questão da impunidade, né? Essa sensação de impunidade. Quer dizer, eu vou fazer, acontecer não vai acontecer nada comigo. Então, é necessário realmente a gente ter, já existem alguns movimentos, né, de endurecimento da legislação, né, mas eu acredito que além da gente ter esse esforço legal, como é colocado, né, normalmente, é necessária essa mudança de cultura de segurança no Brasil. A sociedade tem que mudar, tem que perceber. A gente estava falando sobre essa questão de incentivo, reforço positivo, tudo isso é importante. Mas, para mim, o maior presente que qualquer cidadão pode ganhar é viver numa sociedade segura. Então, assim, eu estou lá e meu maior presente a gente vê, não, abatimento de taxa, tudo bem, pode até ser feito em algum momento. Mas o maior presente não é o financeiro, é a questão de você viver num local em que você se senta seguro, em que você se senta tranquilo. Né? A gente vai, às vezes viaja para um outro país e mas é tão legal aqui, né? Então, essa sensação de se sentir cidadão, né? E mais do que a segurança, se eu sou um cidadão, que eu tenho direitos e esses direitos são exercidos de forma tranquila, sem necessidade de pressão, de coação. A imprudência que a telespectadora falou é interessante porque no Código de Trânsito não existe a previsão de homicídio doloso. No trânsito, sempre que alguém mata outra pessoa no trânsito, por embriaguez, por excesso de velocidade, é considerado um homicídio culposo, onde ela teve a culpa, mas não teve a intenção. Então, basicamente, a melhor forma de se matar alguém é no trânsito. São pouquíssimas as pessoas que estão presas hoje, mesmo adotando comportamento de risco, no caso de beber e depois dirigir. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas queria que os convidados falassem um pouco mais sobre os motociclistas. É algo que tem preocupado? Bastante. A conduta dos motociclistas? Bastante. Nos últimos 15 anos, Valdson, o perfil da morte no trânsito ela mudou bastante. Nós tínhamos uma prevalência de pedestres que morriam, e 15 anos depois essa prevalência é de motociclistas. Né? A hipótese que a gente faz é de que, na verdade, é o mesmo público que está morrendo, só que agora ele está motorizado, sob duas rodas. Há quem diga, não, mas o problema não está na motocicleta e sim no condutor, mas a gente, por mais que isso seja verdade, o problema está principalmente no condutor, mas a motocicleta é um veículo vulnerável, né? E nem sempre as pessoas que são vítimas sob duas rodas, elas foram responsáveis pela infração. Às vezes elas estão completamente certas e vem aí um condutor embriagado, acaba jogando de lado. Só não ligar a seta, né, com o condutor do veículo, não liga a seta pro show, o motociclista vem e colide, assim. Tem a questão do despreparo, muitas vezes, do motociclista, alguém que, por necessidade, deixa de usar o ônibus e vai para uma motocicleta, mas não tem... Até porque a condução de uma motocicleta, ela é muito mais complexa que de um veículo, né? É um veículo que tem equilíbrio dinâmico, ou seja, ele só está equilibrado enquanto ele estiver circulando. Então, a tendência de cair, de derrubar o motociclista, ela é bem mais frequente, né? O veículo de 4 rodas, você pisou no freio, para ali, você está, né, estabilizado. O motociclista, não. Tem uma série de questões de tempo, de chuva, de óleo na pista. É um veículo que tem um risco maior na sua condução, né? Então, é necessário um preparo maior também, né? Ok, temos outra participação agora do Jaciel Gomes, ele que é do Zumbi do Pacheco, no Ibura. Ele diz o seguinte, no caso de blitz, né, acredito que deveria ter ali rotas alternativas para aqueles que queiram fugir dessa fiscalização. O que vocês falam desse depoimento? Inclusive, eu sou o servidor do Detran, Valdson, né? Eu aproveito para agradecer lá ao presidente Charles
por ter me cedido para a Prefeitura de Jaboatão, né, a pedido do prefeito Anderson. E eu posso falar um pouquinho disso porque, como eu sou do Detran e eu tenho amigos na fiscalização, o Detran criou uma operação chamada Rota Segura, né, que é justamente, são montados pontos de blitz e que sempre que um condutor ele tenta desviar, vai ter outras mini blitz ao longo dessas transversais. Isso faz com que a sociedade possa realmente se sentir mais segura e o Detran de Pernambuco está de parabéns. Tem aquela questão, né? Quem não deve, não teme, né? Então, por que eu desviaria? Se eu estou todo correto, sou dirigindo, tenho meu documento em dia, meu veículo está ok, então eu faço até questão de parar, né? Assim, mas quem tem alguma complicação não vai querer parar. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você acredita que a imprudência é a principal causa de acidentes no trânsito? Olha só, 87% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim e 13% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado mais uma vez por sua opinião e participação. Agora estamos na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos nossos convidados por nos ajudarem, né, com tanta informação e tantas dicas. Ari Felipe, chefe da Unidade de Escola Pública do Detran Pernambuco, muito obrigado por sua participação. O último recado agora são as considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigado, Valson, né, mais uma vez, e citar a frase da campanha, né, a minha escolha faz a diferença. Então, o trânsito é feito de escolha, né, então, apesar do ambiente caótico, nós sempre temos a escolha de agir de forma correta, né, perante uma determinada situação. Mais uma vez, muito obrigado ao Ari. Muito obrigado também ao Carlos Augusto Elias, gerente de educação no trânsito do Jaboatão dos Guararapes. O último recado, considerações finais, fica à vontade. Eu que agradeço, Valdson. Mando o abraço aqui do secretário Éden Vespasiano. Nós estamos fazendo um esforço muito grande em Jaboatão, né? Só neste ano, os agentes de trânsito foram capacitados 4 vezes, né? Foi chamado agora, em agosto, 50 novos agentes de trânsito, que na verdade só compareceram 27 do concurso, mas foram chamados 50. Então a gente tem sim reforçado na fiscalização, mas o foco da Prefeitura de Jaboatão é na educação e com toda certeza, daqui a um tempo você vai nos chamar para a gente mostrar os resultados. Assim esperamos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A vocês, a você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!